O apóstolo Pedro, o mais famoso seguidor de Jesus Cristo, o mais ardoroso, o mais impetuoso, ele disse que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados da nossa velha, da nossa vã maneira de viver. Sem dúvida, Pedro estava falando sobre o valor da vida. Pedro estava refletindo sobre quanto vale uma vida. E ele disse que foi com o precioso sangue de Jesus que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Ou seja, nós fomos comprados por alto preço. Pedro está dizendo que a nossa alma vale tanto quanto a de Jesus, que o nosso sangue vale tanto quanto de Jesus. Porque se Deus comprou a nossa alma com o sangue de Cristo, valemos tanto quanto. Na verdade, Deus não fez uma troca absurda no mundo dos negócios espirituais. Ele trocou uma Ferrari 0 km por um Fusquinha sem rodas e sem motor, que era eu. Refletindo agora sobre o valor da vida, e nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, essa grande pandemia, nós analisamos como os políticos validam ou valorizam a vida do ser humano. Você vê gastos de trilhões, bilhões, milhões, só se fala em grandes números, em grandes concessões de dinheiro, empresas ganhando licitações de maneira irregular e repassando para secretários de saúde, subsecretários de saúde, governadores, prefeitos, corrupção. E, na verdade, o foco deveria ser a vida. Eles dizem que estão cuidando de vida, que estão tratando de vida, mas neste exato momento eles estão sobre a mesa deles com planilhas, e essas planilhas estão ali números, e esses números com certeza não são números de vidas. Algumas ONGs, algumas pessoas, algumas personalidades, algumas entidades, como a Organização Mundial da Saúde, as secretarias de saúde, os ministérios de saúde, eles precisam lidar com os números de vidas. Nós passamos da casa dos 20 mil mortos, atingimos pela primeira vez, ultrapassamos a marca dos 1.000 mortos, e não vemos muitas autoridades lamentando. Não vemos a autoridade maior do país lamentando. Claro, todos fazendo um esforço à sua moda, à sua maneira, mas vemos no Brasil uma guerra terrível entre os poderes, cada qual querendo mostrar sua força, sua influência, mas na verdade já estão num palanque, já trabalhando as próximas eleições. E aí vem a questão: quanto vale a vida da Dona Maria ali da esquina que morreu de Covid a semana passada? Quanto vale a vida da Heloísa, que se foi no dia de hoje, mas não sabemos se foi de Covid por enquanto? Quanto vale a vida de um pai de família, de uma criança, de uma outra pessoa e dessas milhares de pessoas? Uma emissora de televisão resolveu colocar algumas fotos de pessoas que partiram numa tentativa de minimizar ou até mesmo de se confraternizar. O termo certo não é confraternizar, é de lamentar mesmo a morte de algumas destas pessoas. Mas, sinceramente, a desculpa do vídeo sobre o menino que foi baleado vai fazer o menino voltar? A desculpa do prefeito, a desculpa do governador e os hospitais de campanha que não ficaram prontos e não ficarão prontos, esse dinheiro voltará aos cofres públicos? Esse dinheiro voltará à sua origem? Esses milhões perdidos pela IABAS e outras grandes empresas que prestam serviço para a prefeitura e para o governo? A questão é: estão tratando a vida humana banalmente. Estão banalizando não apenas o próprio ato de existir, de viver. Eles
ridicularizam porque manter o povo pobre, burro e imbecilizado garante mais votos nas próximas eleições. Porque nas próximas eleições eles vão fazer as mesmas promessas e vão fazer como nas eleições anteriores, jamais cumprirão. Bolsonaro disse que não ia fazer a velha política e está negociando com o Centrão, está contratando, está chamando o pessoal do Centrão para poder garantir os seus votos, está pagando os governadores do estado do Rio de Janeiro para liberar o acesso ao trabalho e ao comércio e a outras atividades, para poder tentar, numa medida desenfreada, provar que ele está certo. Está comprando os prefeitos, como o prefeito do Rio de Janeiro, que já mudou o discurso dele em relação ao fechamento da cidade. E é isso que nós estamos vendo. Quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma vida para você? Você só tem noção de quanto vale uma vida quando você perde um ente querido ou um amigo. Fica aqui meu lamento.